Oi, amados, rapaz de Arruxa. Hoje é dia 21 de janeiro de 2019, né? Uma segunda-feira aí, abençoada por Arruxa, né? Amados, hoje eu vou ler a Bíblia de Almeida, né? A Bíblia de Estudo de Almeida, revista atualizada. E vou ler também o Apócrifo, volume 1, tá? Para vocês, olha, o Apócrifo, para complementar a Bíblia, tá? A Bíblia eu vou ler, amados, sobre quando Arruxa entrega a Pilatos e o julgamento de Arruxa, tá? E a crucificação dele, e a ressurreição. E no Apócrifo de Nicodemos, livro de Nicodemos também. Eu vou ler o Evangelho de Nicodemos, Atos de Pilatos, que mostra a complementação, mostra muita coisa que foi ocultada na Bíblia. E aí vocês vão comprovar que a Bíblia realmente é um resumo das Escrituras. Então vamos começar? Então eu vou começar aqui por Mateus 27, tá? Eu vou pular o suicídio de Judas, tá, amados? Eu vou ler Mateus 27, versículo 1, e depois vou pular pro 11, porque o de Judas eu não vou ler não, porque eu acredito que não esteja nessa parte do Apócrifo. Está mais sobre o julgamento de Arruxa, né? E sobre a crucificação, o sacrifício, porque ele não foi crucificado, ele foi morto, sacrificado no madeiro, tá? Ele não foi crucificado. Isso é mentira desse sistema religioso aí que engana todos, tá? Então vamos começar. E Arruxa entregue a Pilatos, né? E Arruxa, amado, é o nome do nosso Salvador. O nome de Jesus é um nome falso e já é comprovado isso. É só vocês pesquisarem, que ainda não sabe, que vocês vão ver que Jesus é um nome falso. Então eu vou ler aqui por Arruxa, tá? Então vamos lá. E Arruxa entregue a Pilatos. Mateus 27, 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Arruxa para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Agora aqui, ó, verso 11. Tá? E Arruxa estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhes Arruxa: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? E Arruxa não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Arruxa, chamado o ungido? Que aqui está Cristo, mas vou falar ungido. Tá? Porque sabia porque, amados, Cristo significa crista do galo, tá? Do deus galo, que é o Terron, que é um dragão com uma crista de galo. É só vocês pesquisarem que vocês vão ver, né? Então aqui, ó, verso 18. Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Arruxa. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Arruxa, chamado o ungido? Seja sacrificado? Responderam todos. Seja sacrificado, ou seja, aqui está, seja crucificado. Mas na verdade ele foi sacrificado, né? Então responderam todos, né? Verso 23. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja sacrificado.
Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e após haver açoitado a Iarruxa, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Iarruxa para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram lá na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser sacrificado. Que aqui está crucificado, mas é sacrificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe o madeiro. Aqui está a cruz, mas ele foi morto no madeiro, tá, gente? Então, eu estou lendo como realmente foi. Então, a carregar-lhe o madeiro. E, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o sacrificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Iarruxa, o rei dos judeus. E foram sacrificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Iarro, e desce da cruz. Iarro é o nome do nosso pai, tá, amados? Não é Deus não, Deus é um título. Então aqui, se és filho de Iarro, e desce da cruz. Verso 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça do madeiro, creremos nele. Confiou em Iarro, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Iarro. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, ou seja, sacrificado, né? Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Iarruxa em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Iarro meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Iarruxa, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha isso, gente. Preste atenção. Vocês vão ler isso no Apócrifo também. Vocês vão ver isso. Como é que foi? Tremendo isso. Tremendo. Tá? Isso aqui, a gente, quando está no sistema, a gente não se liga nisso. A gente não se liga. Tá? Verso 53. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Iarruxa, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Iarruxa, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Iarro. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Iarruxa desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu.
Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Yahushua. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Yahushua. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. E a outra Maria. Então vamos nós. Verso 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos e será o último embuste, pior que o primeiro. Disse-lhes Pilato: aí tendes uma escolha, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No capítulo 28, tá, amados? De Mateus. No findado sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Yahushua, que foi sacrificado. Aqui está crucificado, mas sacrificado, tá, amados? Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E como vos digo? É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Yahushua veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Yahushua lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos, que se dirijam a Galileia e lá me verão. E, indo ela, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. E Yahushua, até o dia de hoje. Seguiram, agora o verso 16, tá? Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Yahushua lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Yahushua, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tá? Isso foi Mateus que eu li para vocês, tá, amados? Do Mateus 27... tá? E 28. Agora, amados, eu vou ler para vocês o complemento fantástico que está aqui no Apócrifo, volume 1, tá? Que é o Evangelho de Nicodemos. Vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se vai dar para vocês lerem, tá? Que é Atos dos Apóstolos, Atos de Pilatos.
Tá? Evangelho de Nicodemos, Atos de Pilatos. Aí aqui tá, narrações sobre o nosso Senhor e Yahusha, compostos no tempo de Pôncio Pilatos. Eu vou ler o livro todo, que é um livro pequeno, tá, amados? Ele não é grande, não, tá? Um livro bem pequeno. E, gente, eu botei a Bíblia aqui perto aqui do celular, agora ele tá balançando aqui, mas vai parar. Mas vamos lá. Eu, Ananias, protetor de hierarquia pretoriana, perito em leis, vim através das divinas escrituras tomar conhecimento de nosso Salvador e Yahusha, e me aproximei-me dele pela fé, e permiti-me receber o santo batismo. Esse santo batismo aqui, amados, é no espírito, tá? No entendimento. Veja. Agora sinto-me bem, depois de seguir a pista das narrações relativas ao nosso Salvador, ao nosso Senhor e Yahusha, que foram feitas naquela época, e que os judeus deixaram guardadas com Pôncio Pilatos. Encontrei-as como estavam escritas em hebraico, e com o beneplácito divino traduzi-as para o grego, para conhecimento de todos os que invocam o nome de nosso Senhor e Yahusha, durante o reinado de Flávio Teodósio, nosso Senhor, no ano 17, e sexto de Flávio Valentino, na 9ª indicação. Todos, pois, quanto leiam e traduzam isto para outros livros, lembre-se e peçam por mim, para que o Senhor seja piedoso para comigo e me perdoe os pecados que cometi contra ele. Paz aos leitores, aos ouvintes e aos seus servidores. Amém. No ano 15º do governo de Tibério César, imperador dos romanos, no ano 19º do governo de Herodes, rei da Galileia, no 8º dia da calenda de abril, correspondente ao dia 25 de março, durante o consulado de Rufo e Rubelião, no 4º ano de Olimpíada, de 802, sendo nessa época José Caifás, o sumo sacerdote dos judeus. Tudo que Nicodemos narrou com base no tormento do madeiro, aqui está a cruz, do madeiro da paixão do Senhor, transmitiu aos príncipes dos sacerdotes e aos demais judeus, depois de havê-lo redigido ele mesmo em hebraico. Tá? Agora vai começar o capítulo 1, que aqui foi uma introdução. Agora vai começar aqui o capítulo 1 do que ele deixou escrito, né, que era do hebraico, que ele passou para o grego, tá, amados? Como vocês leram aqui, né, antes de ler. Então vamos lá. Depois de se haverem reunido em conselho os príncipes dos sacerdotes e os escribas, Anás e Caifás e Semes, e Dotaim e Gamaliel, Judas, Levi e Neftali, Alexandre e Jairo e os restantes dentre os judeus, apresentaram-se diante de Pilatos acusando Yahusha de muitos feitos, dizendo: sabemos que ele é filho de José, o carpinteiro, e que nasceu de Maria, e chama-se a si mesmo filho de Iarro e rei. Além disso, profana o sábado e ainda pretende abolir a lei de nossos pais. Disse-lhe Pilatos: e o que ele faz e o que pretende abolir? Os judeus disseram: temos uma lei que proíbe a cura no sábado. Pois bem, este, servindo-se das mais artes, curou durante o sábado coxos, machucados, cegos, paralíticos, surdos e endemoniados. Disse-lhes Pilato: se realiza honestamente suas curas, não faz mal algum. Os judeus replicaram: se realizasse suas curas honestamente, não seria mal maior, mas para fazê-la usa as virtudes de Beelzebul. Olha isso, amados. Mas para fazê-las usa a virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios. Expulsa a estes e a todos que lhes são submissos. Disse-lhes Pilato: isto não é de tirar os demônios pela virtude de um espírito imundo, mas sim pela virtude do Deus Esculápio. Os judeus disseram a Pilatos: rogamos a tua autoridade que ele seja apresentado diante do teu tribunal para que possa ser ouvido. Pilatos então chamou-os e disse-lhes: dizei-me vós, como é que eu, um mero governador, posso submeter nada menos que um rei a interrogatório? Eles responderam: nós não dissemos que é um rei, mas sim
que ele mesmo se dá esse título. Então Pilatos chamou o mensageiro para dizer-lhe que me seja apresentado aqui Yahushua, com toda a deferência. O mensageiro saiu então, e logo que o identificou, o adorou. Depois tirou o manto que levava em suas mãos e estendeu-o no chão, dizendo: Senhor, passa por cima e entre, que o governador te chama. Os judeus, vendo o que o mensageiro havia feito, puseram-se a gritar contra Pilatos, dizendo: Por que te serviste de um mensageiro para fazê-lo entrar, e não de um simples pregoeiro? Sabeis que o mensageiro, assim que ouviu, passou a adorá-lo e estendeu seu manto sobre o chão, fazendo-o caminhar por cima, como se fosse um rei? Pilatos então chamou o mensageiro e lhe disse: Por que fizeste isto e estendeste o manto sobre o chão, fazendo Yahushua passar por cima? O mensageiro respondeu: Senhor governador, quando me enviaste a Jerusalém junto com Alexandre, eu o vi montando montando um burro, e os filhos dos hebreus iam aclamando-o com ramos nas mãos, enquanto outros estendiam suas vestes no chão, dizendo: Salva-nos, tu que estás nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Os judeus então começaram a gritar e disseram aos mensageiros: Os jovens hebreus clamavam em sua língua, como então te informaste da sua equivalência em grego? O mensageiro respondeu: Perguntei a um dos judeus e lhe disse: Que estão gritando em hebraico? E ele me traduziu. Pilatos disse-lhes: Como soa em hebraico o que eles diziam em altos brados? Os judeus responderam: Hosana membrome, Baru chama Adonai. Então Pilatos lhe disse: E o que significa Hosana e as outras palavras? Os judeus responderam: Salva-nos, tu que está nas alturas, bendito quem vem em nome do Senhor. Pilatos disse-lhe: Se vós mesmo dais testemunhos de vozes que saíram da boca dos jovens, que falta cometeu o mensageiro. Eles se calaram. Então o governador disse ao mensageiro: Sai e faze-o entrar de maneira que lhe aprouver. Saiu então o mensageiro e procedeu da mesma maneira que anteriormente, dizendo a Yahushua: Senhor, entra, o governador te chama. Mas no momento em que Yahushua entrava, os que seguravam os estandartes inclinaram-se e adoraram a Yahushua. Os judeus que presenciaram esse gesto de reverência e adoração a Yahushua começaram a gritar desaforos contra os que portavam as bandeiras, mas Pilatos lhes disse: Não vos causa admiração ver como eles se inclinaram e adoraram a Yahushua? Os judeus responderam a Pilatos: Nós mesmos vimos como eles se inclinaram e o adoraram. O governador chamou então os que carregavam as bandeiras e lhes disse: Por que agistes assim? Eles responderam a Pilatos: Nós somos gregos e servidores das divindades, como então iríamos adorá-lo? Saibas que, enquanto estávamos eretos, nossos corpos se inclinaram por eles mesmos e o adoraram. Então Pilatos disse aos arquissinagogos e anciãos do povo: Escolhei vós mesmos alguns varões fortes e robustos, que eles segurem os estandartes, e vejamos se estes inclinam-se sozinhos. Então os anciãos escolheram de entre os judeus 12 homens fortes e robustos, as quais obrigaram a sustentar os estandartes em grupos de 6, e ficaram em pé diante do tribunal do governador. Então Pilatos disse ao mensageiro: Leva-o para fora do pretório e introduze-o novamente da maneira que te aprouver. E Yahushua saiu do pretório acompanhado do mensageiro. Pilatos chamou então aqueles que anteriormente estavam com os estandartes e lhe disse: Jurei pela saúde de César que, se os estandartes não se trobarem à entrada de Yahushua, cortava-os-eis as cabeças. E o governador ordenou novamente que Yahushua entrasse. O mensageiro observou a mesma conduta do início e rogou encarecidamente a Yahushua que passasse por cima do seu manto, e caminhando sobre ele, entrou. Mas no momento de entrar, novamente os estandartes se dobraram e adoraram Yahushua. Quando Pilatos viu a cena, encheu-se de medo dispôs-se a deixar o tribunal. Mas enquanto ainda pensava em levantar-se, sua mulher enviou-lhe esta carta: Não te envolvas com este justo,
pois durante a noite sofri muito por sua causa. Então Pilatos chamou todos os judeus e lhe disse: sabeis que minha mulher é piedosa e que tende mais para o bem do que para segui-los em vossos costumes judeus? Eles disseram: sim, sabemos. Pilatos disse-lhes: pois bem, minha mulher acaba de enviar-me este recado. Não te envolvas com este justo, pois durante a noite sofri muito por sua causa. Mas os judeus responderam a Pilatos, dizendo: não te dissemos que é um mágico? Sem dúvida enviou um sono fantástico à sua mulher. Pilatos então chamou Yahusha e lhe disse: como é que estes testemunham contra ti? Não dizes nada? Yahusha respondeu: se não tivessem poder para isso, não diriam nada, pois cada um é dono da sua boca para falar coisas boas e más. Eles verão. Mas os anciãos dos judeus responderam, dizendo a Yahusha: que é que nós vamos ver? Primeiro, que tu viestes ao mundo por fornicação. Segundo, que o teu nascimento em Belém trouxe como consequência uma matança de crianças. Terceiro, que teu pai José e tua mãe Maria fugiram para o Egito por encontrar-se ameaçados na cidade. Então, alguns dos que ali estavam presentes e que eram judeus piedosos disseram: nós não estamos de acordo que haja nascido de fornicação, mas sim sabemos que José despojou Maria e que não foi gerado através de fornicação. Pilatos disse aos judeus que afirmavam a sua origem através de fornicação: isto que diz não é verdade, pois que os esponsais foram celebrados, segundo afirmam vossos próprios compatriotas. Então Anás e Caifás disseram a Pilatos: todos juntos afirmamos e não cremos que ele tenha nascido de fornicação. Estes são prosélitos e seus discípulos. Pilatos chamou Anás e Caifás e disse-lhes: que significa a palavra prosélito? Eles responderam: que nasceram de pais gregos e fizeram-se judeus agora. Ao que contestaram os que afirmaram que Yahusha não havia nascido de fornicação, isto é, Lázaro, Astério, Antônio, Tiago, Amnés, Zeras, Samuel, Isaque, Finés, Crispo, Agripa e Judas. Nós não nascemos prosélitos, mas sim somos filhos de judeus e dizemos a verdade, pois encontrávamos presentes nas bodas de José e de Maria. Pilatos chamou estes 12 que afirmavam não haver Yahusha nascido de fornicação e disse-lhes: eu os conjuro pela saúde de César. Dizei-me, é verdade que afirmastes que não nasceu de fornicação? Eles responderam: nós temos uma lei que proíbe jurar, porque é pecado. Deixa que estes jurem pela saúde de César, que não é verdade o que acabamos de dizer, se seremos réus de morte. Então Pilatos disse a Anás e Caifás: nada respondem a isto? Eles replicaram: tu dás crédito a estes 12 que afirmam o nascimento legítimo de Yahusha. Enquanto isso, todos em massa estamos bradando que é filho de fornicação, que é feiticeiro e que se chama a si próprio filho de Arro. Então Pilatos ordenou que toda a multidão saísse, à exceção dos 12 que negaram a origem de fornicação, e ordenou que Yahusha fosse separado. Depois lhe disse: por que razão querem dar-lhe a morte? Eles responderam: tem inveja dele por curar no sábado. Ao que respondeu Pilatos: e por uma boa obra querem matá-lo? E, cheio de ira, saiu do pretório e disse-lhes: tomo por testemunho o sol de que não encontro nenhuma culpa neste homem. Os judeus responderam e disseram ao governador: se não fosse o malfeitor, não o haveríamos entregado a ti. E Pilatos disse: tomai-o vós e julgai-o segundo vossas leis. Então os judeus disseram a Pilatos: não nos é permitido matar ninguém. Ao que Pilatos contestou: a vós sim, Yahusha proibiu de matar, mas e a mim? E, entrando de novo no pretório, chamou Yahusha à parte e disse-lhe: és o rei dos judeus? Yahusha respondeu: dizes isto por conta própria ou pelo que os outros te disseram de mim? Pilatos replicou: mas será que também sou por acaso judeu? Teu povo e os pontífices puseram-te em minhas mãos. Que fizeste? Yahusha respondeu: meu reino não é deste mundo, pois
Caso contrário, meus servidores teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: logo, tu és rei? E Arrujo respondeu: tu dizes que eu sou rei, pois para isto nasci e envio ao mundo, para que todo aquele que é da verdade ouça a minha voz. Pilatos disse-lhe: que é a verdade? E Arrujo respondeu: a verdade provém do céu. Pilatos disse: não há verdade sobre a terra? E Arrujo respondeu a Pilato: estás vendo que os que dizem a verdade são julgados pelos que exercem o poder sobre a terra? E deixando Arrujo no interior do pretório, Pilatos foi até os judeus e lhe disse: eu não encontro culpa alguma nele. Os judeus replicaram: ele disse: eu sou capaz de destruir este templo e reedificá-lo em 3 dias. Pilatos disse: que templo? Os judeus responderam: aquele edificado por Salomão em 46 anos. Ele diz que vai destruí-lo e reedificá-lo ao final de 3 dias. Pilatos disse: eu sou inocente do sangue deste justo. Vós vereis. E os judeus disseram: seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos chamou os anciãos, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes em segredo: não agi assim, pois nenhuma das vossas acusações merece a morte, já que elas referem-se às curas e à profanação do sábado. Os anciãos, sacerdotes e levitas responderam: se alguém blasfema contra César, ou não é digno de morte. Pilatos disse-lhes: é digno da morte. Os judeus disseram: pois se alguém que blasfema contra César é digno da morte, sabe que este blasfemou contra Iarro. Depois o governador mandou que os judeus saíssem do pretório e, chamando Arrujo, disse-lhe: que vou fazer contigo? E Arrujo respondeu: faz como te foi ordenado. Pilatos disse: e como me foi ordenado? E Arrujo respondeu: Moisés e os profetas falaram sobre a minha morte e sobre a minha ressurreição. Os judeus e os ouvintes perguntaram então a Pilatos, dizendo: por que continuas ouvindo essa blasfêmia? Pilatos respondeu: se estas palavras são blasfemas, prendei-o por blasfêmia, levai-o à vossa sinagoga e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus contestaram: está escrito em nossa lei que se um homem peca contra outro homem, merece receber 40 açoites menos 1. Mas diz que se alguém blasfema contra Iarro, deve ser apedrejado. Pilatos disse-lhes: tomai-o por vossa conta e castigai-o como quiserdes. Os judeus replicaram: nós queremos que seja sacrificado. Aqui está crucificado, tá, gente? Mas é sacrificado. Pilatos contestou: não merece a sacrificação, ou seja, a crucificação, né? Porque ele foi sacrificado, tá? Então, o governador lançou um olhar ao seu redor sobre a turba de judeus que estavam presentes e, ao ver que muitos deles choravam, exclamou: nem toda a multidão quer que morra. Os anciãos dos judeus disseram: por isso viemos todos em massa, para que morra. Pilatos perguntou-lhes: e por que deverá morrer? Os judeus responderam: porque chamou-se a si próprio filho de Iarro e rei. Um certo judeu de nome Nicodemos pôs-se diante do governador e disse: rogo-te, bondoso como és, permite-me dizer umas palavras. Pilatos respondeu: fala. E Nicodemos disse: tenho falado nesses termos aos anciãos, aos levitas, à multidão inteira de Israel reunida na sinagoga. Que pretendeis fazer com este homem? Ele opera muitos milagres e prodígios como nenhum outro foi, nem será capaz de fazer. Deixai-o em paz e não trameis nada contra ele. Se os seus prodígios têm origem divina, permanecerão firmes, porém, se têm origem humana, dissipar-se-ão. Pois também Moisés, quando foi enviado da parte de Iarro ao Egito, fez muitos prodígios, previamente assinalados por Iarro, na presença de Faraó, rei do Egito. E estavam ali alguns homens a serviço de Faraó, James e Jambres, os quais operaram por sua vez não poucos prodígios como os de Moisés, e os habitantes do Egito tinham James e Jambres por Deus. Mas, como os seus prodígios não provinham de Iarro,
eles pereceram, bem como os que lhes davam crédito, e agora deixai livre este homem, pois não é digno de morrer. Os judeus disseram então a Nicodemos: tu te fizeste discípulo dele, e por isso falas em seu favor. Nicodemos disse-lhes: mas então também o governador fez-se discípulo dele, porque fala em sua defesa? Não colocou César neste cargo? Os judeus estavam com muita raiva e rangiam os dentes contra Nicodemos. Pilatos disse-lhes: por que rangeis os dentes contra ele ao ouvir a verdade? Os judeus disseram a Nicodemos: a ti sua verdade e sua parte. Nicodemos disse: amém, amém, que assim seja como haveis dito. Mas um dos judeus adiantou-se e pediu a palavra ao governador. Este lhe disse: se queres dizer algo, diz. E o judeu assim falou: eu estive durante 38 anos deitado numa liteira, cheio de dores, quando a Yahushua veio. Muitos dos que estavam endemoniados e sujeitos a diversas doenças foram curados por ele. Então alguns jovens compadeceram-se de mim, e pegando-me com um liteiro e tudo, levaram-me até ele. E Yahushua, ao ver-me, compadeceu-se de mim e disse-me: pega tua maca e anda. Eu peguei minha maca e comecei a andar. Então os judeus disseram a Pilatos: pergunta-lhe que dia era quando foi curado. Eu, interessado, disse: era sábado. Os judeus disseram: já não te havíamos informado de que curava no sábado e tirava demônios? Outro judeu adiantou-se e disse: eu era cego de nascença, ouvia vozes, mas não via ninguém. E ao ver passar Yahushua, eu gritei bem alto: filho de Davi, apieda-te de mim. E compadeceu-se de mim, impôs suas mãos sobre os meus olhos, e imediatamente recuperei a visão. E outro judeu adiantou-se e disse: estava arqueado, endireitou-me com uma palavra. E outro disse: havia contraído lepra, ele curou-me com uma palavra. E certa mulher chamada Berenice, Verônica, está entre parentes Verônica, tá, gente? Começou a gritar de longe, dizendo: encontrando-me doente, com hemorragia, toquei a extremidade de seu manto, e a hemorragia que eu vinha tendo por 12 anos consecutivos parou. Os judeus disseram: existe um preceito que proíbe apresentar uma mulher como testemunha. E alguns outros, muitos homens e mulheres, gritavam dizendo: este homem é profeta. E os demônios submeteram-se a ele. Pilatos disse aos que afirmavam isto: por que também vossos mestres não se submeteram a ele? Eles responderam: não sabemos. Outros afirmaram que havia ressuscitado Lázaro do sepulcro, defunto já de 4 dias. Então, cheio de medo, o governador disse à multidão de judeus: por que vos empenhais em derramar sangue inocente? E depois de chamar Nicodemos e aqueles 12 homens que afirmaram a origem limpa de Yahushua, disse-lhes: que devo fazer, pois, se está forjando um alvoroço entre o povo? Disseram-lhe: nós não sabemos, eles verão. Convocou de novo Pilatos a multidão de judeus e disse-lhes: sabeis que tem por costume soltar um prisioneiro durante a festa dos ázimos? Pois bem, está preso e condenado um assassino chamado Barrabás, e tendo também este Yahushua, que está agora na vossa presença, em quem não encontro culpa alguma. A quem quereis que solte? Eles gritaram: a Barrabás. Pilatos disse: que fareis, pois, de Yahushua, o chamado Cristo, que na verdade é ungido, né? Porque Cristo é Cristo de Galo, né? Os judeus responderam: que seja crucificado, ou seja, sacrificado, né? E alguns dentre eles disseram: não és amigo de César se soltas a este, porque chamou-se a si próprio filho de Iago e rei. Se assim precedes, queres a este por rei, e não a César. Pilatos, então, encolerizado, disse aos judeus: vossa raça é revoltada por natureza e enfrentais vossos benfeitores. Os judeus disseram: a quais benfeitores? Pilatos respondeu: vosso Deus tirou-vos do Egito, livrando-vos de uma cruel escravidão. Vos manteve sãos e salvos através do mar, bem como através da terra. Alimentou-vos do cumaná no deserto e deu-vos codorna. Deu-vos de beber água tirada de uma rocha e deu-vos uma lei. E depois de tudo isso, encolerizaste vosso Deus.
Foste atrás de um bezerro fundido, exasperaste vosso Deus, e ele pôs-se a exterminar-vos. Porém, Moisés intercedeu por vós, e não fostes entregues à morte, e agora acusais a mim de odiar o imperador. E levantando-se do tribunal, dispôs-se a sair. Mas os judeus começaram a gritar, dizendo: nós reconhecemos como rei a César e não a Yahushua. E ainda mais, os magos vieram oferecer-lhes dons trazidos do Oriente, como para o seu rei. E quando Herodes tomou conhecimento através dessas personagens de que um rei havia nascido, tentou acabar com ele. Mas seu pai José tomou ciência do fato e levou-o juntamente com sua mãe, e fugiram todos para o Egito. E quando Herodes soube disso, exterminou os filhos dos hebreus que haviam nascido em Belém. Quando Pilatos ouviu estas palavras, temeu, e depois de impor silêncio às turbas, já que estavam gritando, disse-lhes: então é este aquele a quem Herodes buscava? Os judeus responderam: sim, é este. Então Pilatos pegou água e lavou suas mãos de frente para o sol, dizendo: sou inocente do sangue deste justo, vós vereis. E novamente os judeus começaram a gritar: seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos mandou que fosse corrido o véu do tribunal onde estava sentado, e disse a Yahushua: teu povo desmentiu-te como rei. Por isso, decretei que em primeiro lugar seja flagelado, de acordo com o antigo costume dos reis piedosos, e que depois seja dependurado no madeiro, no horto onde foste aprisionado. E Dimas e Gestas, ambos malfeitores, serão crucificados juntamente contigo. Assim, Yahushua saiu do pretório acompanhado de 2 malfeitores, e, em chegando ao lugar convencionado, despojaram-no de suas vestes, enrolaram-no em um lençol e puseram uma coroa de espinhos ao redor de suas têmporas. Dependuraram os 2 malfeitores de maneira semelhante. Enquanto isso, Yahushua dizia: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. E os soldados repartiram entre si as suas vestes, e todo o povo estava em pé, contemplando-o, e os pontifícios e também os chefes zombavam dele, dizendo: salvou os outros, salve-se então a si próprio. Se este é o filho de Arro, que desça do madeiro. Os soldados, por sua vez, aproximavam-se, dirigindo-lhe escárnios e oferecendo-lhe vinagre misturado com fel, enquanto diziam: tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E depois de proferir a sentença, o governador mandou que na forma de um título fosse escrito em cima no madeiro a sua acusação em grego, latim e hebraico, de acordo com o que os judeus haviam dito: reis dos judeus. Aqui está, cruz, tá, gente? Mas estou lendo madeiro. E um daqueles ladrões que havia sido dependurado disse-lhe assim: se tu és o Cristo, ou seja, ungido, né? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas Dimas, em resposta, repreendeu-o, dizendo: tu não temes a Iago, ainda que esteja na mesma condenação? E a nós, certamente, ela nos cabe bem, pois recebemos a recompensa justa pelas nossas obras, mas este não fez nada de mal. E dizia: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E Yahushua disse-lhe: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Era a hora sexta, quando as trevas se fecharam sobre a terra, até a hora nona, por haver escurecido o sol, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Yahushua então, com voz grave, disse: Pai, Badak Efidik Ruel, que significa: em tuas mãos entrego o meu espírito. E assim dizendo, entregou sua alma. O centurião, ao ver o que aconteceu, louvou a Yahu, dizendo: este homem era justo. E a multidão que assistia ao espetáculo, ao contemplar o acontecido, passou a bater no peito. O centurião, por sua vez, transmitiu ao governador o ocorrido. Este, ao ouvi-lo, entristeceu-se assim como sua mulher, e ambos passaram todo aquele dia sem comer nem beber. Depois Pilatos fez chamar os judeus e disse-lhes:
viste o que se passou? Mas eles responderam, pois um simples eclipse do sol, como de costume. Enquanto isso, seus conhecidos permaneciam à distância, e as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galiléia estavam contemplando tudo isto. Mas havia um homem chamado José, senador, vindo de Arimateia, que esperava o reino de Iarro. Aproximou-se então de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Yahushua. Depois foi baixar o cadáver da cruz, do madeiro, e envolveu-o num lençol limpo e depositou no sepulcro talhado em pedra que ainda não havia sido usado. Quando os judeus ouviram dizer que José havia reclamado o corpo de Yahushua, começaram a procurá-lo, assim como também aqueles que haviam declarado que Yahushua não havia nascido de fornicação. Nicodemos e muitos outros que se haviam apresentado diante de Pilatos para dar testemunho das suas boas obras. E, como todos se houvessem escondido, somente Nicodemos apareceu, porque era varão principal entre os judeus. Assim, Nicodemos disse-lhes, como haveis entrado na sinagoga? Os judeus responderam, e tu, como entraste na sinagoga? Posto que és o seu cúmplice, seja também sua parte contida no século vindouro. E Nicodemos disse, assim seja, assim seja. José, por sua vez, apresentou-se de maneira semelhante e disse-lhes, por que haveis ficado apreensivos comigo por ter reclamado o corpo de Yahushua? Pois sabei que depositei-o no meu novo sepulcro, depois de havê-lo envolvido num lençol branco, e fiz correr a pedra sobre a entrada da gruta. Mas não vos postaste bem com aquele justo, pois que não contentes em sacrificá-lo, também o atravessaste com uma lança. Os judeus então detiveram José e mandaram que fosse aprisionado até o primeiro dia da semana. Depois disseram-lhe, bem sabes que o avançado da hora não nos permite fazer nada contra ti, pois o sábado já está amanhecendo. Mas saiba que nem sequer facear o favor de dar-te sepultura, mas sim exporemos teu corpo às aves do céu. José retrucou, esta maneira de falar é a do soberbo Golias, que injuriou o Deus vivo e o santo Davi. Pois o Senhor disse através do profeta, a mim corresponde a vingança, e eu retribuirei. E ainda há pouco, aquele que não é circuncidado segundo a carne, mas é circuncidado de coração, tomou água, lavou as mãos de frente para o sol e disse, sou inocente do sangue deste justo, vós havereis de ver. Mas vós respondeste a Pilatos, seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Agora então, temo que a ira do Senhor recaia sobre vós e sobre vossos filhos, como dissestes. Ao ouvir essas palavras, os judeus sentiram seus corações encher-se de raiva. E depois de capturar José, detiveram-no e prenderam-no em uma casa onde não havia nenhuma janela. Depois selaram a porta onde José estava preso. E alguns guardas permaneceram junto dela. E no sábado, os arquissinagogos, os sacerdotes e os levitas estabeleceram que no dia seguinte todos deveriam encontrar-se na sinagoga. E, bem de madrugada, a multidão inteira pôs-se a deliberar que tipo de morte haveriam de dar-lhe. E, estando o conselho reunido, ordenaram que o fizesse comparecer com grande desonra, e abriram a porta, mas não a encontraram. Então o povo ficou fora de si, e todos encheram-se de admiração ao encontrar os selos intactos e a chave em poder de Caifás. Com isto, não se atreveram a pôr as mãos sobre aqueles que haviam falado diante de Pilatos em defesa de Yahushua. Enquanto estavam ainda sentados na sinagoga, cheios de admiração pelo caso de José, chegaram alguns dos guardas, aqueles a quem os judeus haviam encomendado a Pilatos a custódia do sepulcro de Yahushua. Eles disseram que não foram seus discípulos que o haviam tirado de lá, e foram prestar contas aos arquissinagogos, aos sacerdotes e aos levitas, dizendo-lhes o que aconteceu, isto é, como sobreveio um terremoto e vimos o anjo que descia do céu, que retirou a pedra da boca da gruta, sentando-se depois sobre ela, e brilhou como neve e como relâmpago, com o que nós, cheios de medo, ficamos como mortos. Então ouvimos a voz do anjo que falava às mulheres que se encontravam junto ao sepulcro, não temas, pois sei que buscais a Yahushua, o que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde
veja o lugar onde jazia o Senhor. E agora ide rapidamente dizer aos seus discípulos que ressuscitou de entre os mortos e que está na Galileia. Os judeus então disseram: a quais mulheres falavam ele? Os da guarda responderam: não sabemos quem eram. Os judeus disseram: a que horas isto aconteceu? Os da guarda responderam: à meia-noite. Os judeus disseram: e por que não as detivestes? Os da guarda responderam: ficamos como mortos pelo medo, não acreditando que poderíamos ver de novo a luz do dia. Como iríamos detê-las? Os judeus disseram: Deus vive e nós não acreditamos. Os da guarda então responderam: viste tantos sinais naqueles homens e não acreditastes? Como ireis dar-nos crédito? E com razão haveis jurados pela vida do Senhor, pois ele também vive. E os da guarda acrescentaram: temos ouvido dizer que prendeste aquele que reclamou o corpo de Arrucho, selando a porta, e que ao abri-lo não o encontraste. Entregai, pois, a José, e vos entregaremos de Arrucho. Os judeus disseram: José se foi para a sua cidade. E os da guarda replicaram: também Arrucho ressuscitou, como ouvimos do anjo, e está na Galileia. Ao ouvir estas palavras, os judeus sentiram medo e disseram: não deixeis que isto se espalhe, porque senão todos inclinar-se-ão diante de Arrucho. E convocado o conselho, fizeram um depósito de muito dinheiro e deram-no aos soldados, dizendo: Dizei, enquanto dormíamos, seus discípulos vieram de noite e o levaram. E se isto chegar aos ouvidos do governador, persuadi-lo-emos e livrá-los-emos de toda responsabilidade. Eles pegaram o dinheiro e falaram da maneira que lhes havia sido indicada. Mas um sacerdote chamado Finis, Adas, o doutor, e Ageu, o levita, desceram da Galiléia até Jerusalém e contaram aos arquissinagogos, aos sacerdotes e aos levitas. Vimos Arrucho em companhia de seus discípulos sentado num monte chamado Malmique. E disse-lhes: ide pelo mundo e pregai a todas as criaturas. Aquele que crer e for batizado salvar-se-á, mas aquele que não crer será condenado. E aqueles que tiveram acreditado, estes sinais o acompanharão: arremessarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas, colherão serpentes, e mesmo que beberem alguma coisa capaz de produzir a morte, não lhes fará dano. Imporão suas mãos sobre os enfermos, e estes sentir-se-ão bem. E quando ainda lhes estava falando, vimos o que ia subindo do céu. Os anciãos e sacerdotes e os levitas disseram: glorificai e confessai ao Iahve de Israel, se é que ouvistes e vistes o que acabais de dizer. Os que haviam falado disseram: o Senhor Iahve de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó vive. Pois que ouvimos isto, o vimos ao ser elevado ao céu. Os anciões, os sacerdotes e os levitas disseram: vieste para prestar-nos contas de tudo isto, ou para cumprir algum voto feito a Iahve? Eles responderam: para cumprir um voto feito a Iahve. Então os anciões, os pontifícios e os levitas replicaram: se haveis vindo para cumprir um voto a Iahve, qual a razão dessas histórias mentirosas que haveis contado diante de todo o povo? Finis, o sacerdote, Adas, o doutor, e Ageu, o levita, disseram aos arquissinagogos e levitas: se estes fatos que contamos e dos quais fomos testemunhos oculares constituem um pecado, aqui nos tendes em vossa presença, fazei conosco o que lhes pareça bom diante de vossos olhos. Então eles pegaram o livro da lei e fizeram-nos jurar que não mencionariam a ninguém aquelas coisas. Depois deram-lhes de comer e de beber e tiraram-nos da cidade, não sem antes haver-lhes dado dinheiro e haver-lhes dado 3 homens para os que acompanhassem, e que deveriam levá-los até os confins da Galileia, e foram-se em paz. E depois que aqueles homens foram para a Galileia, os pontifícios, os arquissinagogos e os anciões reuniram-se na sinagoga, fechando a porta atrás de si, e demonstrando grande dor, diziam: será possível que este portento aconteceu em Israel? Então Anás e Caifás disseram: por que estáis tão agitados? Por que chorais?
Ou não sabeis que seus discípulos compraram-nos com uma boa quantidade de ouro e deram-lhes instruções para que digam que o anjo do Senhor desceu e removeu a pedra da entrada do sepulcro? Mas os sacerdotes e anciãos disseram: pode ser que os discípulos tenham roubado seu corpo. Mas como sua alma entrou no corpo e está vivendo na Galileia? E eles, na impossibilidade de dar-lhes resposta para todas essas coisas, disseram, enfim, a duras penas: a nós não nos é permitido acreditar em alguns não circuncidados. Mas Nicodemos levantou-se e pôs-se em pé diante do conselho, dizendo: falais perfeitamente, não desconheceis, ó povo do Senhor, os varões que desceram da Galileia, homens de recursos, temente a Iarro, inimigos da avareza, amigos da paz. Pois bem, eles disseram sob juramento que viram Yahusha no monte Malmique, em companhia de seus discípulos, que estavam ensinando todas as coisas que pudessem ouvir da sua boca, e que ouviram no momento de ser elevado ao céu. E ninguém perguntou-lhes de que maneira foi elevado. Então, como ensinávamos, estava contido no livro das Sagradas Escrituras que Elias foi levado ao céu e que Eliseu gritou fortemente, fazendo com que Elias atirasse sua capa sobre o Jordão. E assim Eliseu pôde atravessar o rio e chegar até Jericó. Então os filhos dos profetas saíram ao seu encontro e disseram-lhe: Eliseu, onde está Elias, teu senhor? Ele respondeu que havia sido elevado ao céu. E eles disseram a Eliseu: será que o Espírito não o arrancou e o atirou sobre algum monte? Levemos nossos criados conosco e partamos em sua busca. E convenceram Eliseu que foi com eles. E andaram buscando-o durante 3 dias inteiros, sem encontrá-lo, pelo que tiveram conhecimento de que havia sido chamado. E agora, dai-me atenção, enviamos uma expedição por todos os confins de Israel, e vejamos se porventura Yahusha foi chamado por um espírito e foi depois atirado num desses montes. Esta proposição agradou a todos e enviaram uma expedição por todos os confins de Israel em busca de Yahusha e não o encontraram. Encontrado foi José de Arimateia, mas ninguém atreveu-se a detê-lo. E foram-se a prestar contas aos anciãos e aos sacerdotes e aos levitas, dizendo: demos a volta por todos os confins de Israel e não encontramos Yahusha, mas encontramos sim José de Arimateia. Ao ouvir falar de José, os arquissinagogos, os sacerdotes e os levitas encheram-se de alegria, deram glória a Yahweh e puseram-se a deliberar de que maneira poderiam entrevistar-se com José. E pegaram um rolo de papel e escreveram o seguinte para José: que a paz esteja contigo. Sabemos que pecamos contra Yahweh e contra ti, e temos rogado ao Yahweh de Israel que permita com que venhas ao encontro de teus pais e de teus filhos, pois sabes que todos enchemos-nos de aflição quando, ao abrir a porta, não a encontramos, e agora não apercebemos de que havíamos tomado uma determinação perversa contra ti. Mas o Senhor veio em tua ajuda, e Ele mesmo carregou-se de dissipar nosso mau propósito. Honorável Pai José, escolheram dentre todo Israel 7 varões amigos de José, os quais José conhecia, e os arquissinagogos, sacerdotes e levitas disseram-lhes: olhai, se ao receber esta carta ele a ler, sabereis que virá até nós em vossa companhia. Porém, se não a ler, entendei que está desgostoso conosco, e depois de dar-lhes um beijo de paz, voltai aqui. Em seguida abençoaram os emissários e os despediram. Então estes chegaram ao lugar onde estava José, e fazendo-lhe uma reverência, disseram-lhe: a paz esteja contigo. E ele, por sua vez, disse: que a paz esteja convosco, com todo o povo de Israel. Então eles lhe entregaram a carta. José aceitou-a, leu-a, beijou-a e louvou a Yahweh, dizendo: bendito o Senhor Yahweh, que livrou Israel de derramar sangue inocente, e bendito o Senhor que enviou seu anjo e abrigou-me sob suas asas. Depois preparou a mesa e ali comeram, beberam e dormiram. No dia seguinte levantaram-se muito cedo e fizeram suas orações.
Depois, José selou sua mula e pôs-se a caminho, acompanhando aqueles homens, e foram até a cidade santa de Jerusalém. E o povo em massa saiu ao encontro de José, gritando: entra em paz. Ele disse, dirigindo-se a todo o povo: que a paz esteja convosco. Eles deram-lhe um beijo, prostrando-se em oração juntamente com José. E ficaram todos fora de si por poder contemplá-lo. Nicodemos hospedou-o em sua casa, em sua honra, deu uma grande recepção, convidando Anás, Caifás, os anciãos, os sacerdotes e os levitas, e alegraram-se comendo e bebendo em companhia de José. E, depois de entoar hinos, cada qual foi para sua casa. José, porém, permaneceu com Nicodemos. Mas no dia seguinte, que era sexta-feira, o arquissinagoga, os sacerdotes e levitas madrugaram para ir à casa de Nicodemos. Este veio ao seu encontro e disse-lhe: que a paz esteja convosco. E eles, por sua vez, disseram: que a paz esteja contigo e com José, com toda a tua casa e com toda a casa de José. Então fê-los entrar em sua casa. O conselho estava todo reunido, e José veio sentar-se entre Anás e Caifás, e ninguém se atreveu a dizer-lhe uma palavra. Então José disse: a quem obedece aquele que me convocou? Eles fizeram sinais a Nicodemos para que falasse com José. Ele então abriu sua boca e falou-lhe assim: sabes que os veneráveis doutores, assim como os sacerdotes e levitas, desejam saber de ti uma coisa. José disse: perguntai. Então Anás e Caifás pegaram o livro da lei e colocaram José sob juramento, dizendo: glorifica e confessa ao Iarro de Israel. Sabei que achara ao seu conjurado pelo profeta Jesus. Sabei que achar ao ser conjurado pelo profeta Yahushua não cometeu perjuro, mas sim anunciou tudo e não ocultou uma só palavra. Tu, pois, também não ocultes de nós nenhuma palavra. E José disse: não ocultar-vos-ei uma só palavra. Então eles lhes disseram: sentimos uma grande contrariedade quando pediste o corpo de Yahushua, envolveste-o em um lençol limpo e puseste-o no sepulcro. Por isso detivemos-te num recinto onde não havia nenhuma janela. Deixamos, além disso, as portas trancadas e fechadas à chave, e 2 guardas ficaram custodiando a prisão onde estava fechado. Porém, quando fomos abrir no primeiro dia da semana, não te encontramos e preocupamos-nos ao máximo, e foi-se estabelecendo espanto sobre todo o povo de Iago até ontem. Agora então, conta-nos o que aconteceu contigo. E José disse: na sexta-feira, à 10ª hora, encarceraste-nos, e ali permaneci durante o sábado todo. Mas à meia-noite, enquanto eu estava em pé orando, a casa onde me deixaste fechado ficou suspensa nos 4 ângulos, e vi como que um relâmpago de luz diante dos meus olhos. Amedrontei-me, então caí ao chão. Porém, alguém pegou minha mão e levantou-me do lugar onde estava caído. Senti depois que a água derramava-se sobre mim, desde a cabeça até os pés, e veio às minhas narinas uma fragrância de bálsamo. E aquela personagem desconhecida enxugou-me o rosto, deu-me um beijo e disse-me: não temas, José. Abre os teus olhos e olha para quem te fala. Então, levantando meus olhos, vi Yahushua, mas no meu estremecimento supus que era um fantasma, e pus-me a recitar os mandamentos, e ele pôs-se a recitá-los junto comigo. Como sabeis muito bem, se um fantasma vem ao vosso encontro e ouve os mandamentos, foge rapidamente. Vendo então que recitavam juntamente comigo, disse-lhes: mestre Elias. Mas ele disse-me: não sou Elias. Eu então disse: quem sois, Senhor? Ele disse-me: eu sou Yahushua, aquele cujo corpo tu pedistes a Pilato e envolveste com um lençol limpo.
e puseste um sudário sobre a cabeça, e colocaste em tua gruta nova, e rolaste uma grande pedra à tua entrada. E eu disse ao que me falava: mostrai-me o lugar onde te coloquei. E ele levou-me e mostrou-me o lugar onde eu o colocara. Nele estava estendido o lençol e o sudário, que havia servido para o seu rosto. Então reconheci que era Yahushua. Então ele pegou minha mão e deixou-me as portas fechadas dentro da minha casa. Em seguida, acompanhou-me até minha cama e disse-me: que a paz esteja contigo. A seguir, deu-me um beijo, dizendo-me: até que se completem 40 dias, não saias de tua casa, pois eis que vou até a Galiléia ao encontro de meus irmãos. Quando os arquissinagogos, sacerdotes e levitas ouviram estas palavras dos lábios de José, ficaram como mortos e caíram ao chão, e jejuaram até a hora 9. Então Nicodemos e José puseram-se a animar Anás e Caifás, os sacerdotes e os levitas, dizendo: levantai, ficai em pé e robustecei vossas almas, pois amanhã é o sábado do Senhor. E com isto levantaram-se e oraram a Iahu, comeram, beberam e cada um voltou à sua casa. No sábado seguinte, nossos doutores reuniram-se em conselho, bem como os sacerdotes e levitas, discutindo entre si e dizendo: que será esta cólera que se formou sobre nós? Porque, de nossa parte, conhecemos bem seu pai e sua mãe. Então Levi, o doutor, disse: conheço seus pais e sei que são tementes a Yahweh, que não descuidam de seus votos e que 3 vezes por ano dão os seus dízimos. Quando Yahushua nasceu, trouxeram-no a este lugar e ofereceram a Yahweh sacrifícios e holocaustos. E o grande doutor Simeão, ao tomá-lo em seus braços, disse: agora despeço teu servo em paz, Senhor, segundo a tua palavra, pois meus olhos viram tua salvação, que preparaste para a face de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória do teu povo de Israel. E Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: dou-te boas novas com relação a este menino. Maria disse: boas, Senhor. E Simeão respondeu: boas. Olha, este foi colocado para a queda e ressurreição de muitos de Israel e para ser um sinal de contradição. Tua própria alma será atravessada por uma espada, de forma que os pensamentos de muitos fiquem a descoberto. Então disseram a Levi, o doutor: como sabes tu disto? Ele respondeu: não sabes que aprendi a lei dos seus lábios? E do conselho disseram: queremos ver teu pai. E fizeram com que o pai de Levi fosse chamado. E quando o interrogaram, ele respondeu: por que não acreditaste no meu filho? O bem-aventurado justo Simeão, em pessoa, ensinou-lhe a lei. E o conselho disse-lhe: mestre Levi, é verdade o que disseste? Ele respondeu: é verdade. E os arquissinagogos, sacerdotes e levitas disseram entre si: eia, enviamos a Galiléia os 3 homens que vieram trazer ao nosso conhecimento sua doutrina e sua ascensão, e que nos digam de que maneira viram-no elevar-se. E esta proposição agradou a todos. Enviaram, pois, os 3 homens que os haviam acompanhado anteriormente até Galiléia, com essa incumbência: dizei ao mestre Adas, ao mestre Fines e ao mestre Ageu, que a paz esteja convosco, com os que estão em vossa companhia. Tendo havido uma grande discussão nesse conselho, viemos para levar-vos a este lugar santo de Jerusalém. Puseram-se, pois, os homens a caminho da Galiléia. Eu os encontraram sentados e absortos com o estudo da lei. Deram-lhes um abraço de paz. Então disseram os varões galileus, a quem haviam ido buscar: que a paz esteja em todo Israel. Eles disseram enviados: que a paz esteja convosco. E aqueles que disseram de novo: a que viestes? Os enviados responderam: chama-vos o conselho da santa cidade de Jerusalém. Quando aqueles homens ouviram que eram procurados pelo conselho, fizeram oração a Yahweh, sentaram-se à mesa com os enviados, comeram, beberam, levantaram-se e puseram-se tranquilamente a caminho até Jerusalém. No dia seguinte, o conselho reuniu-se na sinagoga e os interrogaram, dizendo: é verdade que viste Yahushua sentado no monte Malmique, dando instruções aos seus 11 discípulos, e que presenciaste sua ascensão? E os homens responderam desta maneira:
Da mesma maneira que os vimos ao ser elevado, assim vos contamos. Então Anás disse: separemo-nos uns dos outros e vejamos se suas declarações coincidem. E foram separados. Depois, em primeiro lugar, chamaram Adás. E lhe disseram: mestre, como contemplaste a ascensão de Jesus? Ou seja, de Yahusha, né? Adás respondeu: enquanto ainda estava sentado no monte Malmique e dava instruções aos seus discípulos, vimos uma nuvem que cobriu a todos com uma sombra. Depois, a mesma nuvem elevou Yahusha até o céu, enquanto que os discípulos jaziam com suas faces na terra. Em seguida chamaram a Fíneas, sacerdote, e perguntaram-lhes também: como contemplaste a ascensão de Yahusha? Ele falou da maneira semelhante. Interrogaram-lhe também a Ageu, que respondeu de maneira semelhante. Então ele disse ao conselho: está contido na lei de Moisés, da boca de 2 ou 3, toda palavra será firme. E o mestre Buten acrescentou: está escrito na lei, e passeava Enoque com Iarro, e já não existe, porque Iarro levou-o consigo. Também o mestre Jairo disse: também ouvimos falar da morte de Moisés, mas não ouvimos, pois está escrito na lei do Senhor. E Moisés morreu pela palavra do Senhor, e ninguém jamais conheceu, até o dia de hoje, seu sepulcro. E o mestre Levi disse: e o que significa o testemunho que o mestre Simeão deu quando viu Yahusha? Eis aqui que este está colocado para a queda e a ressurreição de muitos de Israel, e como sinal de contradição? E o mestre Isaac disse: está escrito na lei: eis aqui que eu envio o meu mensageiro diante de ti, o qual proceder-te-á para guardar-te em todo bom caminho, pois meu nome é nele invocado. Então Anás e Caifás disseram: haver citado justamente o escrito na lei de Moisés, que ninguém viu a morte de Enoque, e que ninguém mencionou a morte de Moisés, mas Yahusha falou a Pilatos, e nós sabemos o que vimos, receber bofetadas e cusparadas no rosto, que os soldados cingiram-lhe uma coroa de espinhos, que foi flagelado, que recebeu sentença da parte de Pilatos, que foi crucificado no Calvário em companhia de 2 ladrões, que se lhe deu de beber fel e vinagre, que o centurião Longinos abriu seu flanco com uma lança, que José, nosso honorável pai, pediu seu corpo, e que, como disse, ressuscitou, que, como dizem os 3 mestres, viram-no elevar-se ao céu, e finalmente que o mestre Levi deu testemunho do que o mestre Simeão disse, e que disse: eis aqui este que está colocado para a queda e ressurreição de muitos de Israel, e como sinal de contradição. E todos os doutores disseram em uníssono ao povo inteiro de Israel: se esta ira provém do Senhor e é admirável aos nossos olhos, conheceis sem dar margem a dúvidas ao caso de Israel, que está escrito: maldito todo aquele que está preso em um pedaço de madeira. E outro lugar da Escritura menciona: deuses que não fizeram o céu e a terra perecerão. E os sacerdotes e levitas disseram entre si: se sua memória perdurar até somos, também conhecido pelo nome de Jobel. Sabei que o seu domínio será eterno e que fará nascer para si um novo povo. Então os arquissinagogos, sacerdotes e levitas exortaram todo o povo de Israel, dizendo: maldito aquele que adorar qualquer obra saída de mãos humanas, e maldito aquele que adorar as criaturas, tendo ao lado o Criador. E o povo em massa respondeu: amém, amém. Depois a multidão entoou um hino ao Senhor desta forma: bendito o Senhor que proporcionou descanso ao povo de Israel, de acordo com o que havia prometido. Não caiu no vazio nem um só de todas as boas coisas que disse ao seu servo Moisés: que siga ao nosso lado o Senhor nosso Deus, da mesma maneira que estava no lado de nossos pais, que não vos entregue a perdição, para que possamos inclinar nosso coração até ele, para que possamos seguir todos os seus caminhos, para que possamos praticar os preceitos e critérios que apregoou aos nossos pais. Naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra.
Não haverá outro ao seu lado. Seu nome será unicamente Senhor, nosso Rei. Ele nos salvará. Não há semelhante a ti, Senhor. Sois grande, Senhor, e grande o teu nome. Cura-nos pela tua virtude e seremos curados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos, pois somos tua pequena parte e tua herança. O Senhor não abandonará jamais o teu povo pela magnitude do teu nome, pois começou a fazer de nós o seu povo. E todos depois em coro cantaram o hino, e cada qual foi para casa dando graças a Yahweh, porque aquele dia permanece por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados, eu li o livro todo, né, do Evangelho de Nicodemos, e amanhã eu vou ler para vocês a parte, porque eu pensei que estava aqui, mas está no outro livro. Está no livro A Descida de Yahushua ao Inferno. Esse livro também é muito revelador, que ele fala da parte que quando Yahushua ele morre, né, ele entrega o espírito dele, né, e que os mortos ressuscitam, né, como eu li para vocês em Mateus. Eu vou ler de novo amanhã essa parte, e vou ler a parte do que aconteceu com esses que foram ressuscitados, que também está nos apócrifos, está aqui na descida, acho que é na descida de Yahushua ao Inferno. Eu acho que está nesse livro, tá? Porque são vários livros, mas eu vou ler para vocês essa parte. Desculpa a demora, tá, do vídeo, mas é um livro assim revelador, esse livro, porque vocês veem tudo que Yahushua passou, né? O julgamento dele, o que Pilatos falou, que na Bíblia de Almeida realmente é muito assim resumido, tá? Então, que vocês possam ter uma noite abençoada na presença de Yahushua, e que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima, um abraço.